Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre proibição de cigarros com sabor no Brasil. E você vai ver também. Ministro Dias Toffoli apresenta voto vista em processo sobre demarcação de terras quilombolas. Deputado Jair Bolsonaro é condenado a pagar R$150 mil de indenização por declarações homofóbicas. Justiça Federal nega pedido da mãe de ex-ministro Gedel Vieira Lima para devolução de documentos apreendidos pela Polícia Federal. E os direitos dos motoristas que têm carro danificado por buracos na pista. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Pedido de vista suspende julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre terras ocupadas por quilombolas. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento de uma ação em que o Partido Democratas questiona a validade de um decreto presidencial que regulamentou a demarcação de terras ocupadas por quilombolas. O julgamento havia começado em 2012, com o voto do então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado. Para ele, a norma é inconstitucional. Em 2015, a ministra Rosa Weber votou pela validade do decreto. O julgamento foi retomado hoje, com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Um dos principais pontos questionados na ação é o critério de autodeterminação, pelo qual a própria comunidade reconhece quem são e onde estão os quilombolas. O ministro destacou que o controle é feito pela Fundação Palmares. A Fundação Cultural Palmares realiza vistoria técnica à comunidade para colheita de informações, dirimir eventuais dúvidas da comunidade relacionada com o procedimento de certificação e ainda constatar em loco a veracidade das informações prestadas. Assim como a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli também votou pela validade do decreto, mas divergiu em parte, destacando que só podem ser titularizadas áreas ocupadas pelos quilombolas na data de promulgação da Constituição, com exceção dos casos em que houve a perda da posse em razão de atos ilícitos. Devem ser titularizadas as áreas que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, inclusive as efetivamente utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Ressalvo a possibilidade ainda de se titularizar as terras, mesmo que não utilizadas para todos esses fins, no dia 5 de outubro de 1988, se for comprovado que houve a perda ou a suspensão dessa posse mediante atos ilícitos. E o plenário do STF começou a julgar ação contra a norma que proíbe a venda de cigarros com sabor no país. Os ministros começaram a julgar uma ação em que se discute uma resolução da Anvisa que proíbe a comercialização de cigarros que contenham aroma e sabor. Em 2013, a ministra Rosa Weber, relatora, concedeu liminar suspendendo a norma. O argumento foi o perigo de fechamento imediato de fábricas e demissão em massa de trabalhadores. Na ação, a Confederação Nacional da Indústria aponta que não há estudos que comprovem que os aditivos fazem mal à saúde. Entre produtos que tenham aditivos e produtos que não tenham aditivos, não há sensível distinção com relação à toxicidade. Um produto que é conhecido pelo brasileiro há 100 anos, dessa forma. E, ao proibir essa circulação, o que a população brasileira vai fazer, por encontrar o sucedâneo mais próximo, é buscar o mercado ilegal. Comprar aquele produto que não tem nenhuma espécie de regulação sanitária, que não recolhe imposto, não gera emprego e que alimenta o crime organizado. Já a advogada-geral da União defendeu a norma, destacando que os aditivos estimulam o uso do cigarro, principalmente por crianças e adolescentes. Se trata aí de facilitadores relacionados à palatabilidade. Por quê? Porque é uma estratégia justamente para se facilitar o uso. Há hoje algo em torno de 600 aditivos. Os aditivos compõem algo em torno de 10% da massa quando se trata da fabricação de um cigarro.
Na verdade, senhores ministros, os aditivos, eles acabam potencializando, e os estudos científicos também apresentam isso, potencializando a nicotina, e funcionam muitas vezes como broncodilatadores, o que torna, sim, efetivamente, o uso do cigarro muito mais viciante e a criança e o adolescente efetivamente dependente do uso do cigarro. Sindicatos e associações se manifestaram contra e a favor da norma. Que nós estamos, na realidade, com essa iniciativa da Anvisa, procurando acabar com o mercado legal para aumentar o mercado ilegal. É isto que vai acontecer com essa, se não fizermos a interpretação conforme desse dispositivo e por arrastamento da inconstitucionalidade da RDC. 60% dos adolescentes consomem apenas os mentolados. Então, a partir desses dados, é que a Anvisa toma a decisão, que toma uma decisão eminentemente técnica, é uma decisão eminentemente baseada em evidências científicas. O que está em jogo aqui é saber que regulação queremos. Queremos uma regulação técnica, científica, porque se for assim, o que a Anvisa fez está dentro do que ela poderia ter feito. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais e vai ser retomado na próxima quarta-feira. O ministro Edson Fachin, do STF, negou um pedido feito pelos advogados do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para ter o dobro do tempo para apresentar as alegações finais em processo que investiga o recebimento de propina de contratos da Petrobras. O ministro relator lembrou que, além de não haver previsão legal, a ação penal tramita de forma digitalizada, o que permite às partes acesso amplo e simultâneo a todo o teor dos autos. A investigação do Ministério Público Federal em Santa Catarina aponta que a falta de fiscalização está pondo em risco a segurança de passageiros do transporte coletivo. O MPF entrou com uma ação contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para garantir fiscalização 24 horas por dia. As reclamações dos consumidores vieram de todo o estado, denunciando as más condições do serviço das empresas de transporte. No inquérito, aberto pelo Ministério Público Federal em Santa Catarina, foi constatado que faltam servidores para o trabalho de fiscalização. O horário de atendimento é limitado e faltam também equipamentos e infraestrutura e não tem veículos suficientes para as ocorrências. O MPF considera que a falta de fiscalização da ANTT compromete a segurança no transporte coletivo rodoviário, interestadual e também internacional, e é responsável pela péssima atuação das empresas de transporte. O MPF pede na Justiça que sejam contratados ou deslocados para o Estado servidores suficientes para garantir fiscalização 24 horas por dia. O MPF quer ainda que a ANTT providencie os equipamentos necessários para a fiscalização e suspenda as concessões de serviços das empresas de transporte coletivo que não cumprem os requisitos necessários de segurança. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a condenação por danos morais coletivos do deputado federal Jair Bolsonaro por declarações homofóbicas dadas em um programa de televisão em 2011. A indenização, que deverá ser paga ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, é de R$150 mil. A defesa do deputado informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal nega pedido da mãe do ex-ministro Gedel Vieira Lima para a devolução de documentos apreendidos pela Polícia Federal. A gente volta já já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, rejeitou o pedido da mãe do ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, para que fossem devolvidos os documentos apreendidos na casa dela durante a operação da Polícia Federal. Em setembro, o ex-ministro Gedel Vieira Lima foi preso depois que a Polícia Federal encontrou R$51 milhões escondidos em um apartamento que era usado por ele. Durante a operação, também foram apreendidos documentos na casa da mãe de Gedel, Marluce Quadros Vieira Lima. Ela recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para pedir que os documentos fossem devolvidos, com o argumento de que a operação teria sido ilegal. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Ney Belo entendeu que a decisão que decretou a medida não foi legal e, por isso, negou a devolução dos documentos à mãe de Gedel.
O voto dele foi seguido pela maioria da segunda sessão do tribunal. Breno Medeiros tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Repórter Luana Carvalho acompanhou a cerimônia e tem as informações. Boa noite, Luana. Boa noite, William. Boa noite a todos. A solenidade aconteceu aqui mesmo, no plenário do TST, e contou com a presença de amigos e familiares do agora mais novo ministro do tribunal. Natural de Curitiba, Breno Medeiros foi promotor de justiça e atuou como juiz em Goiânia. Em 2009, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Entre 2014 e 2015, atuou no TST como desembargador convocado. Também foi vice-presidente e corregedor do TRT de Goiás, entre 2015 e 2017. E desde fevereiro deste ano, era o presidente do TRT goiano. Breno Medeiros ocupa ainda o cargo de conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. O novo ministro passa a ocupar a vaga no TST, reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria do ministro Barros Levenhagen em agosto deste ano. Volto com você, William. Obrigado, Luana. Superior Tribunal de Justiça decide que créditos vinculados ao FIES são impenhoráveis. O Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior, FIES, é um programa do Ministério da Educação que financia cursos de graduação para estudantes. A proposta do governo é beneficiar prioritariamente alunos de baixa renda. Os recursos utilizados no FIES e repassados para instituições privadas são públicos e, por isso, não podem ser penhorados. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do STJ tomaram essa decisão depois que uma faculdade particular foi executada por outra empresa que pediu judicialmente a penhora dos créditos do programa. Em primeira instância, o valor havia sido bloqueado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a sentença. Para o tribunal, como os créditos podem ser negociados por meio de recompra, por se tratar de títulos da dívida pública, eles também poderiam ser penhorados. A instituição de ensino superior recorreu ao STJ. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, mudou a decisão. Ela ressaltou que o Código de Processo Civil prevê que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para educação, saúde ou assistência social são impenhoráveis. Essa restrição à penhora, segundo a ministra, justifica-se para prevalecer o interesse coletivo sobre o particular. Ainda de acordo com a ministra, além dos créditos do FIES estarem vinculados a um fim social, a possibilidade de penhora poderia frustrar a adesão das empresas ao programa de financiamento estudantil e comprometer o objetivo proposto. Cliente que teve o nome negativado por causa de taxas debitadas na conta bancária inativa há um bom tempo ganha indenização na Justiça. A psicóloga Simone de Oliveira já teve algumas contas bancárias. Segundo ela, somente quando precisou encerrar um dos contratos junto ao banco é que ficou sabendo dos custos administrativos, os quais teria que arcar caso mantivesse a conta sem movimentar. Não, eu fiquei sabendo disso quando realmente eu fui encerrar. A partir do momento que você usou tudo e que você era só para um benefício único, aí eu pensei que bastava. Tipo, eu trabalhava e aí como eu saí do emprego, eu pensei que porque era só para receber mesmo essa conta. Só que não. Esta situação não é incomum entre pessoas que abrem contas às pressas, às vezes só para receber salário, movimentam pouco e não estabelecem muito contato com o banco. A abertura de conta corrente é realizada somente por meio de contrato feito entre a instituição financeira e o cliente consumidor e estabelece regras, direitos e obrigações das duas partes envolvidas. Se não houver cuidado, pode render uma dor de cabeça daquelas. Uma cliente da Caixa, por exemplo, teve o nome negativado e não conseguiu realizar transações comerciais porque deixou de pagar taxas do banco que ela comprovou desconhecer. O caso foi analisado aqui pela 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Depois de ter o pedido de indenização por danos morais negado pela primeira instância, a correntista conseguiu comprovar que não foi informada pelo banco de que a concessão de cheque especial, mesmo sem uso da conta corrente e do crédito oferecido, geraria débitos. O relator, desembargador federal Girair Arame Guerian, determinou a retirada do nome da correntista do cadastro de maus pagadores e declarou a inexistência de débitos relacionados às taxas de manutenção
não informadas pela instituição financeira. Segundo o advogado Cristiano Freitas, a decisão reflete o tratamento que a jurisprudência tem dado nos casos em que clientes bancários são prejudicados por omissão de informações ou abuso praticado pelos bancos. Se o banco também não informar que o consumidor está há bastante tempo, há mais de um ano, com a conta aberta sem pagamento, ele também incorre num ilícito porque falta transparência, atenta contra o princípio da boa-fé e, além disso, também é configurado o abuso de direito, fazendo com que o banco também não tenha direito de receber aqueles valores que ele não comunicou ao consumidor. Mas o profissional alerta, como o correntista assina um contrato antes de abrir a conta, ele também tem responsabilidades. Toda vez que o consumidor tiver feito toda a sua parte junto ao contrato, feito a quitação da dívida, feito providenciado o pedido por escrito de encerramento da conta corrente e ainda assim o banco não providenciou o que era necessário, o consumidor ele tem direito de reclamar junto ao PROCON, junto à ouvidoria da própria instituição financeira e pode também fazer uma reclamação para o Banco Central através do telefone 145 em todo o Brasil ou através do site pelo ícone na página do Banco Central Fale Conosco. Hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. A participação feminina na política foi um dos assuntos em destaque. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram por unanimidade um recurso do Ministério Público contra o governador de Goiás, Marconi Perillo. O Ministério Público Eleitoral acusava Perillo de irregularidades, como veicular publicidade institucional em período proibido, usar servidores e bens públicos em campanha eleitoral, além de assinar convênios com prefeituras às vésperas de período de eleições. O agravo limita-se a transcrever os fundamentos expostos no anterior parecer, sem acrescentar nenhum argumento novo. Pode no sentido de negar provimento. O plenário também rejeitou uma representação que acusava o PSB de não reservar o espaço determinado por lei de 20% para a promoção da participação feminina na política, na propaganda partidária. Estando elas ou não dizendo apenas aquilo que se pretendia com a orientação anterior, que elas apenas dissessem venham para o partido, participem da eleição, mas apenas a participação das mulheres. Tratando de assuntos de tema político comunitário, para mim, na minha visão, está atendido o percentual exigido pela lei. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Veja os direitos dos motoristas que têm carro danificado por buracos na pista. A gente volta em instantes. As chuvas chegaram em várias partes do Brasil e com elas aumentam os problemas para os motoristas. Os buracos nas pistas geram muitos prejuízos. Mas o consumidor não precisa arcar sozinho com essa conta, não. Ela é de responsabilidade do Estado. Basta recorrer à Justiça. O zigue-zague ao dirigir mostra o cuidado do motorista com o carro e, ao mesmo tempo, a falha do governo com a manutenção do asfalto. É complicado, né? Porque quando chove, fica desse jeito aí, dessa forma. O carro passa, atola, os buracos, se passar correndo demais, pode correr o risco de quebrar, Então tem que passar devagar. No ano passado não estava assim, não. No ano passado estava até legalzinho. Mas com a obra aí não tem jeito, A gente tem que suportar isso aí até acabar a obra. Até os pedestres reclamam. Tá difícil, porque pela hora de a gente passar, eles dão banho de lama em todo mundo que passa. Fica difícil pra gente, Sujar os pés tudo, a roupa, tudo. É difícil, viu? E no tempo de inverno é aquele movimento de cavar buraco. Quando é na seca, poeira, mas é melhor, Agora buraco, lama é difícil pra nós aqui. O carro já quase me atropela por umas 3 vezes. Fui desviar do buraco da lama e o carro quase passa por cima de mim. A pista esburacada fica em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal. Segundo o presidente da Associação de Moradores, buracos nas ruas sempre foi um grande problema da cidade. Nós estamos no início das chuvas. Daqui mais uns 30 dias vira uma buraqueira extraordinária. A cidade fica quase que intransitável. A gente passa aqui apuros muito grandes, com problemas seríssimos, inclusive com atropelamentos, com acidentes graves que nós já tivemos aqui na cidade. Na época de chuvas, a procura por reparos mecânicos aumenta cerca de 20%. O dono desta oficina explica que um buraco na pista pode acarretar em uma roda amassada e até danificar o motor do veículo.
Pode ser um simples pneu, uma roda amassada, como fundir um motor, um calço hidráulico, a quebra de um motor do próprio bloco, você entendeu? Isso aí pode trazer uns prejuízos bem altos. Isso pode chegar até 5, 6 mil de prejuízo. Dependendo do carro, pode ser até mais. Mas um detalhe que muita gente não sabe é que a legislação brasileira responsabiliza o Estado pelo prejuízo com o carro. Um caso recente aconteceu aqui no Distrito Federal, em que a Justiça condenou o governo a pagar quase R$ 900 por danos materiais a uma mulher que teve o pneu do carro danificado por conta de buracos na rua. A responsabilidade do Estado nestes casos está prevista na Constituição Federal, Código Civil e também no Código de Trânsito Brasileiro. Este advogado explica que para entrar com uma ação na Justiça é necessário produzir provas. Deve primeiro fazer um boletim de ocorrência, fazer as fotos daquele buraco, daquele local, para obter o máximo de provas que possa amanhã ou depois servir num processo judicial para demonstrar a existência daquele buraco, tirar fotos também do veículo e dos danos que tenha sofrido e daí por diante então passar a fazer 3 orçamentos, ingressar no Poder Judiciário pleiteando esses danos materiais, se forem só materiais. O governo do Distrito Federal informa que começou nesta semana um mutirão de limpeza com operação tapa-buracos, retirada de entulho, além de colocação de novas bocas de lobo em Vicente Pires. A fiscalização do tempo de exposição de candidatos em programas de rádio e TV no centro de uma audiência pública. Há menos de um ano da eleição geral no país, o Tribunal Superior Eleitoral discute a igualdade em uma disputa e mostra como ela é garantida em outros países. Participaram do evento representantes da Justiça Eleitoral, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, e da ONG Transparência Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, abriu a audiência pública e ressaltou que o tema não tem relação com a chamada propaganda eleitoral gratuita, e sim com as aparições dos candidatos nas programações normais dos rádios e das TVs. Eles são chamados para participarem de programações normais da TV e do rádio, e isso é natural. Só que no período eleitoral surge o debate sobre eventual desigualdade, desequiparação, né? E essas questões se judicializam, e essas questões chegam à Justiça Eleitoral, que tem dificuldades de lidar com esse tema. O presidente do TSE também deixou claro que não se trata de censura, e sim de um debate que busca a igualdade na disputa para um cargo político. Se trata de fazer uma análise da situação atual no Brasil, ainda de lege ferenda, isto é, antes de se fazer uma lei, para saber o que nós devemos introduzir, quais são os problemas que nós temos e o que podemos fazer. Durante a audiência, os participantes puderam conhecer como essa fiscalização é feita na França. Lá existe um órgão responsável por esse trabalho. Agora nós temos um sistema quase equilibrado, como uma fiscalização precisa dos tempos de exposição. O papel dos veículos de comunicação foi destaque. A ABERT entende que esse espaço tem que ser preservado até como uma forma de promoção da crítica jornalística livre, da construção de um debate público democrático que não deve ser tutelado pelo Estado. A gente tem que garantir que a informação sobre o que está acontecendo com o país, com o Estado, com a cidade daquele eleitor, sobre as políticas dos candidatos e o perfil e as posições dos candidatos, chegue a ele. A audiência foi transmitida ao vivo pelo Tribunal Superior Eleitoral para que os internautas pudessem participar do debate com perguntas respondidas ao final pelos participantes da mesa. Hoje tem estreia na TV Justiça, é o programa Link CNJ. Na primeira edição, o programa traz uma entrevista exclusiva com a presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia. A polícia prende, a justiça solta. Isso é verdadeiro? Não. Quem determina a prisão e a soltura é o juiz. O juiz determina a prisão, o juiz determina a soltura. A revista eletrônica também traz reportagens sobre temas conduzidos pelo Poder Judiciário em todo o Brasil, como a adoção e monitoramento do sistema carcerário. Não perca, é hoje, às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. Esta edição fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.